Para onde o Eden está indo? Meu Deus, está seguindo para o norte. Um Boeing 737 está totalmente fora de curso. Eden 574, confirme a nossa posição. A tripulação luta para voltar ao curso. Que coisa maluca. Eles estão perdidos em uma violenta tempestade. E o avião começa a perder altura. Suba, suba! As vidas de 102 pessoas estão em risco. Eden 574, controle de Ujang. Então, misteriosamente, o voo 574 da Eden Air desaparece sem deixar vestígios. Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas oculares. Fora de curso. 1º de janeiro de 2007. Surabaya, Indonésia. É o dia de Ano Novo e há comemorações por todo o país. O aeroporto de Surabaya está movimentado. E não apenas por causa do feriado. A Indonésia está vivendo um boom de companhias aéreas oferecendo descontos. Muitos estão aproveitando a vantagem das tarifas mais em conta. Para o indonésio comum, significava que a grande oferta de passagens a baixo custo lhe proporcionava a possibilidade de voar. Uma dessas empresas aéreas é a Eden Air. Boa tarde, aqui é Eden 574. Eden 574, aqui é o controle de terra, prossiga. Eden Air teve êxito porque conferiu uma nova imagem à indústria. Eles chegaram com cores vibrantes. Seus aviões eram pintados em uma cor laranja fantástica. A tripulação usava uniformes bonitos. Tudo ia bem para eles. O capitão Jeffrey Widodo é piloto da Eden Air há 6 meses. Hoje ele está no comando do voo 574, um trajeto doméstico e curto. Seu copiloto, Yoga Susanto, está na companhia há quase 1 ano e meio. Antes dos grandes descontos em viagens, muitos passageiros não tinham possibilidades de voar. Mas as pessoas agora podiam comprar passagens e não ligavam muito para o serviço oferecido, porque só queriam ir do ponto A ao ponto B do modo mais econômico possível. Há 96 passageiros e 6 membros da tripulação no voo de hoje. No aeroporto, os controladores estão ocupados com os aviões. Eden 574, decolagem autorizada. 8 nós. Confere. Mudar a direção. O voo de hoje é de apenas 2 horas. De Surabaya, na ilha de Java, a Manado, na ilha de Sulawesi, quase 1.700 quilômetros a nordeste. É o início da estação das chuvas e o tempo é imprevisível. Os meteorologistas preveem tempestades violentas. E o capitão Widodo sabe que pode haver mau tempo à frente. Vire para fando à direita e suba para nível de voo 330. Entendido, virar para fando à direita e subir para nível de voo 330, Eden 574. Minutos após a decolagem, a tripulação ligou o piloto automático.
O computador de voo pilotará o avião e navegará pela rota pré-planejada para Manado. Passando do nível de voo 220 para nível de voo 330. Entendido. Eden 574. Seguir direto para Diola. Confirmado. Seguindo direto para Diola, Eden 574. 22 mil pés abaixo, ou 6.700 metros, os controladores de tráfego aéreo seguem o progresso do voo no radar e confirmam que ele está no curso. O avião está começando a passar por turbulência. E com menos de meia hora de voo, os controladores notam alguma coisa fora do comum. Para onde o Eden está indo? Meu Deus, está seguindo para o norte. O voo 574 saiu de seu curso e está indo na direção de uma tempestade violenta. Os controladores de voo não sabem por quê. Sim. A bordo do avião, os pilotos tentam entender o quanto se desviaram da rota. O SRI. 28 é a diferença. E tentam resolver o problema com um sistema computadorizado para navegação. Atenção, por favor. Quem fala é o comandante. Estamos prestes a enfrentar uma turbulência. Retornem aos seus lugares. Os controladores em terra tentam colocar o voo 574 de volta ao curso, fornecendo a direção a seguir para Diola. Eden Air 574. Manter 350 direto para Diola. Confirmado o nível de voo 350 para Diola, Eden 574. Mas para chegar lá, o voo 574 terá de atravessar uma forte tempestade. Ventos de 137 km por hora castigam a fuselagem do avião, além de chuva de granizo. O mau tempo torna a visão difícil. A tripulação não está preocupada apenas com o mau tempo, ainda tentam compreender os problemas com o sistema de navegação do avião. Não estou entendendo isto. Perder o rumo sobre o oceano é a preocupação de todo mundo. Porque quando se perdem os instrumentos de navegação ou a confiança neles, o que se tem que fazer? O copiloto Susanto consulta o manual da aeronave. Está começando a voar como um aeromodelo. O capitão Widodo não sabe onde está e precisa de orientação. Confirme a nossa posição. Eden 574, confirme nossa posição. Entendido, Eden 574. A posição é 125 milhas. Mike Kilo Sierra, atravessando o radial 307. Mike Kilo Sierra. O tempo em Mike Kilo Sierra não está bom. A tempestade está ficando pior. Que coisa maluca. Vamos nos perder se continuar assim. O capitão Widodo quer deixar o computador de voo e assumir a navegação do avião. Muito bem, coloque o SRI em atitude. Mas, de repente, um alerta. O piloto automático desligou completamente. E muitos instrumentos computadorizados de Susanto se apagam. A tripulação não nota que o avião está balançando. O voo 574 está se inclinando em ângulo perigoso. Coloque isto.
Se continuar assim, o avião e seus 162 ocupantes mergulharão para a morte. Volte para a navegação. Volte para a navegação. Sim. O capitão White Dodo quer religar o sistema de navegação do computador de bordo. O avião ainda está balançando e agora seu nariz começa a apontar para baixo. Outro alarme diz ao capitão que eles estão em descida brusca. Não vire. Esta é a nossa rota. Suba, suba! Adam 574, controle de Yujang. Adam 574, controle de Yujang. Adam 574, sem serviço de radar. Por favor, faça contato com o controle de Yujang, em 128.1. Inexplicavelmente, o voo 574 desapareceu. A notícia do desaparecimento do voo 574 da Adam Air espalhou-se rapidamente. O governo indonésio começou por mobilizar equipes de busca e salvamento para encontrar a aeronave. O marechal do ar Edi Suyanto coordenará a busca e salvamento. Em 1º de janeiro de 2007, recebi uma notificação verbal do vice-assistente de operações da Força Aérea. Dizia que o Adam Air não teria pousado em Manado. O Comitê Nacional de Segurança do Transporte da Indonésia, ou NTSC, também foi notificado. O NTSC tem a responsabilidade de descobrir o que houve de errado com qualquer acidente aéreo. Franz Wiener chefia as investigações do Adam Air 574. Quando há um acidente de pequenas ou grandes proporções, as primeiras providências são lançar mão de todos os recursos disponíveis e reunir uma equipe antes de seguir para o local. Trabalhando com o controle de tráfego aéreo, a equipe de busca tentará identificar a última localização gravada do voo 574. Recebi o relato que o Adam Air desapareceu do radar sobrevoando o Mar de Mageni. O avião foi visto no radar pela última vez ao cruzar o oceano a meio caminho de seu destino. Muito bem. É por aqui. Mas o avião poderia ter voado centenas de quilômetros depois do recebimento desse sinal. É impossível identificar a localização exata. Quando o avião sumiu, foi um choque para todos, porque nos dias de hoje ninguém espera que uma aeronave desapareça. Sem uma localização específica, a equipe de busca tenta descobrir o tamanho da área a ser varrida. Como tem conhecimento da quantidade de combustível a bordo, os investigadores poderão calcular a distância percorrida pelo avião depois de detectado pela última vez. Se esta foi a última imagem do radar, eles não tinham combustível para voar mais além. 12 horas se passaram sem que imagem alguma fosse confirmada. Então a esperança de amigos e parentes ressurgiu com a notícia de que sobreviventes tinham sido encontrados. Um novo relatório dizia que eles haviam encontrado os destroços do Adam Air na região montanhosa de Polenwali, com 100 vítimas e 12 sobreviventes. E encaminhá-los às suas famílias. Eles também esperam descobrir o que houve de errado a bordo da aeronave. Com a notícia de que poderiam haver sobreviventes, parentes tensos e emocionados pensavam: talvez minha esposa, meu primo, meu marido, meu irmão estejam vivos.
Mas quando as primeiras autoridades chegam lá, descobrem que os sobreviventes não são desse voo. São sobreviventes de um barco, não de um avião. São de um navio que naufragou durante outra tempestade perto de onde o voo 574 pode ter caído. Agora as equipes de resgate estão de volta à estaca zero. As pessoas esperançosas foram para Macassar, tentando chegar ao local do acidente, e descobriram que não era lá. Para os familiares é uma grande decepção. Ficamos constrangidos porque a informação havia se espalhado antes que verificássemos a sua veracidade. O governo todo ficou constrangido com a publicação dessa informação. O acidente foi há uma semana. A cada dia diminuem as chances de encontrar. Ainda não havia uma informação exata sobre o local do acidente, nem como ou por que ele caiu. Winas precisa localizar os destroços o mais rápido possível. A necessidade maior é encontrar as duas caixas pretas que registram as conversas na cabine do piloto e as informações do voo. Há localizadores luminosos presos às caixas, mas a vida útil das baterias é de 30 dias. 9 dias após a queda do voo 574 da Adam Air, um pescador encontrou o que ele acreditava ser parte de um avião a 300 metros do litoral de Sulawesi. O pedaço é levado para a base aérea da Indonésia para análise. Franz Winas logo o identifica. É parte de um estabilizador direito. Ele a examina para ver se pertence ao voo 574 da Adam Air. Nós verificamos o número de série com o número da parte encontrada. Os números combinam. Tivemos a certeza de que era do avião. A descoberta confirma que o voo 574 caiu no mar. A equipe agora pode limitar as suas buscas à área onde o estabilizador foi encontrado. Como o acidente envolve um avião fabricado na América, o Comitê Nacional de Segurança do Transporte dos Estados Unidos junta-se às investigações, enviando o engenheiro estrutural Clint Cruikshank para a Indonésia. Começamos a trabalhar com o comitê para examinar os dados do radar, as transmissões do tráfego aéreo, da meteorologia. Tentamos juntar todas essas informações para achar o avião. O local onde os investigadores pretendem procurar os destroços está a 2.000 metros de profundidade, o que é demais para os mergulhadores. Eram águas mais profundas das que geralmente recuperamos aviões. O governo indonésio quer que a Adam Air pague pela operação. Os investigadores se reúnem com representantes da companhia aérea. Vai custar caro. Teremos de contratar pessoal para ir tão longe. Para a Adam Air, sua responsabilidade ia apenas até ali, mas o governo e a maior parte da opinião pública acreditam que a responsabilidade da Adam Air deveria ser praticamente total, porque eles eram os donos da linha aérea. A companhia aérea se recusa a pagar pelos custos, provocando uma negociação demorada. Não é uma boa notícia para Franz Winas. A menos que alguém arque com os custos pela busca dos destroços no leito do mar, o mistério do voo 574 permanecerá insolúvel. Isso é um golpe para as famílias das vítimas. As famílias queriam saber o que acontecera com seus entes queridos e queriam que o governo e a Adam Air se unissem para tirar da água os registros dos dados de voo. Com a interrupção das investigações, cresce a ira do público. Havia uma crítica crescente à Adam Air e à forma como era dirigida. 7 meses de negociações. É uma boa notícia. Obrigado. A Adam Air concorda em ajudar a pagar pelos resgates. A Phoenix International, uma companhia americana especializada em resgates de grande profundidade, começa a operação em 24 de agosto.
Mas o tempo perdido trouxe uma grave consequência. Embora tenham marcado o local do acidente, os localizadores luminosos das caixas pretas se apagaram. Se as caixas pretas não forem encontradas, será um mistério para sempre. Sem os localizadores, encontrar duas pequenas caixas entre os destroços será uma tarefa e tanto. Para piorar, a contribuição financeira da Adam Air só cobria uma semana de busca. Ou seja, se não acharem nada em 7 dias, acabou-se. Depois de localizar os destroços por meio de um sonar, um submarino não tripulado controlado remotamente é enviado para procurar as caixas pretas. Os investigadores têm sua primeira visão dos destroços. O avião está partido. O estado dos destroços ilustra a violência deste acidente aéreo. Os destroços não nos disseram nada sobre a causa do acidente, mas nos disseram que o avião atingiu a água a uma velocidade muito grande. Era o avião mais fragmentado que eu já vi. Com 2 dias de operação, Cruikshanks avista alguma coisa. Podem parar, volta em 5 graus. Do lado esquerdo da tela surgiu algo que parecia ser alaranjado, e eu instruí o operador do VOR para dar uma olhada melhor. É isso? Muito bem. Quando chegamos lá, percebemos que era mesmo o registro de voo. O registro de voo do avião tinha sido encontrado. Muito bem, bom trabalho, Joe. Vamos trazer para cima. Estávamos muito entusiasmados por termos recuperado uma das caixas. Os investigadores logo encontraram a gravação de voz da cabine ali perto. Parem, é isso. A semana terminou. A operação de resgate acabou. Os investigadores agora esperam obter todas as pistas necessárias para solucionar o acidente. Como não temos os destroços e nem testemunhas, as caixas pretas são as únicas fontes de evidências de que dispomos. Mas as caixas pretas ficaram no fundo do mar durante quase 8 meses. E poderiam estar danificadas sem condições de reparo. Poderiam não mais conter informação alguma. As caixas pretas do voo 574 da Adam Air são levadas para o Comitê Nacional de Segurança do Transporte em Washington. Investigadores acham que os laboratórios de lá são os melhores para recuperar quaisquer possíveis informações. Se uma peça importante é encontrada em água salgada, é preciso ser lavada em água doce e mantida nela até ser levada para o laboratório. O sal e o ar juntos criam uma reação química que resulta em ferrugem. A ferrugem pode danificar os componentes eletrônicos nos registros e, mantendo-os submersos em água doce, essa reação é retardada. A importância de se ter os dados depende das circunstâncias do acidente. Se você consegue recuperar destroços e outras partes para investigá-los, então não é necessário contar com os dados. Para este acidente em particular, como os destroços iam ficar no fundo do mar, é importante que obtivéssemos os dados das gravações. Franz Winas também viaja para os Estados Unidos. Quando as caixas foram retiradas do fundo do mar, estavam 50% ou 60% danificadas. Achamos que poderia ser um problema a recuperação dos dados. Não estavam tão danificados como outros que já vi. Por isso, estávamos confiantes. Se houvesse uma gravação, iríamos conseguir seus dados. Os técnicos começam o processo extenuante de recuperar as informações. A tarefa é um esforço multinacional. Foi solicitada a ajuda do Bureau Australiano de Segurança. Temos um excelente relacionamento com o pessoal de lá.
O especialista em gravações de voo foi então para os Estados Unidos para trabalhar com eles. Os componentes eletrônicos contendo os dados são cuidadosamente removidos e secos. Um problema que encontramos nessa investigação foi que os registros de manutenção indicam que a gravação dos dados do voo foram declarados inoperantes nas semanas que antecederam o acidente. Estávamos preocupados que não houvesse nada gravado. Os investigadores ficaram na torcida. Conseguimos tudo. Está completo. Eu tinha certeza de que, uma vez encontrado, teríamos 100% de dados e poderíamos solucionar este caso. As duas caixas pretas proporcionam aos investigadores as primeiras pistas concretas sobre o motivo que fez o voo 574 cair. Boa tarde, aqui é Eden Air 574 passando para nível de voo 220, subindo para nível de voo 330. Entendido. Eden 574 direto para Diola. Eden 574. A conversa na cabine informa aos investigadores que a tripulação sabia que o sistema de navegação do avião os estava colocando fora de curso. O SRI. 28 é a diferença. Eles estão se afastando. Todos estavam preocupados em resolver o problema. Isso está confuso. Para onde o Eden está indo? Meu Deus, está seguindo para o norte. Eden 574, manter 350 direto para Diola. Confirmado, nível de voo 350 direto para Diola. Para ir de um ponto a outro, o computador de voo sempre precisa saber a localização exata do avião. Essa informação é dada por um componente chamado SRI, ou Sistema de Referência de Inércia, que acompanha cada ajuste de curso do avião para calcular sua posição exata. Depois alimenta o piloto automático com essa informação. O piloto automático precisa saber onde o avião está e para onde precisa ir, tirando essas informações do SRI em termos de altura, direção e velocidade. Mas para que o sistema acompanhe a direção do avião, ele precisa saber de onde o avião partiu. O SRI deve ser calibrado antes da decolagem. Geralmente a tripulação entra com as coordenadas do portão como ponto de partida para o computador acompanhar. Os investigadores imaginam se o SRI guiou o avião para fora do curso devido às coordenadas alimentadas erroneamente. Franz, conseguimos isto. Eles verificam olhando as informações do registro de dados de voo. Os números estão certos quando no solo. Os dados confirmam que o SRI foi calibrado antes que o Eden Air 574 decolasse. É aqui que começa. Exatamente. Mas por alguma razão o SRI começa a pôr o avião fora de curso quase imediatamente após a decolagem. Vai piorando cada vez mais. Tem mais uma coisa que eu gostaria de mostrar, os registros de manutenção. Cruikshanks e Winans analisam o histórico de manutenção do sistema de SRI que estava a bordo do voo 574. Há mais de 100 anotações aqui. Veja só. A mesma unidade e o mesmo problema. O histórico mostra que houvera numerosas reclamações sobre o sistema de navegação de voo nos últimos 3 meses. Sempre se repetindo. Os investigadores se perguntam por que a companhia aérea não havia resolvido o problema. No caso do SRI deste avião, essa unidade deveria ter sido retirada e encaminhada à manutenção para a calibragem ou reparos. Os investigadores descobrem que quando os pilotos reclamavam sobre um SRI com defeito, a companhia aérea não fazia o conserto adequado.
Eles o trocavam por uma outra unidade de outro avião ou faziam uma limpeza básica da unidade com mau funcionamento. Eles retiravam os conectores, lubrificavam e os colocavam de volta. Faziam alguns testes de solo e anotavam: testes de solo ok. Ouvindo a gravação de voz da cabine, esperam descobrir como o SRI defeituoso pode ter contribuído para o acidente. Que coisa maluca. Vamos nos perder se continuar assim. Não vire! Esta é a nossa rota. Suba, suba! Mas o que eles ouvem não os leva a crer que só um SRI defeituoso possa ter causado a queda do avião. Somente uma falha num sistema não deveria ter causado um acidente. Os investigadores ficam imaginando se a forte tempestade encontrada pelo voo 574 pode ter tido um papel nessa tragédia. Isto está confuso. Realmente confuso. Está começando a voar como um aeromodelo. Confirme nossa posição. O mau tempo é uma causa conhecida de acidentes aéreos. Pode afetar o avião e desorientar pilotos. Em 1977, um DC-9 da Southern Airways encontrou uma violenta tempestade perto de New Hope, na Geórgia. Nosso motor esquerdo parou. O granizo obstruiu os motores. O outro motor está parando também. Preparar para impacto. O avião caiu em uma pequena cidade e 72 pessoas morreram. Para determinar se o mau tempo fora ou não a causa da queda do Adam Air, os investigadores precisam de um quadro mais completo do que aconteceu a bordo do voo. Eles querem saber tudo o que a tripulação fez e disse a partir do momento em que descobriram estar fora do curso até atingirem a água. Para isso, eles juntam os dados das duas caixas pretas para criar uma simulação do voo no computador. Isso nos dá uma boa ideia sobre o que realmente aconteceu com o avião. Os investigadores voltam à Jakarta para analisar a simulação. O tempo em Michael Kilo Sierra não está bom. Que coisa maluca. Vamos nos perder se continuar assim. Eles veem isso através da maior parte da navegação do computador. Mas como o computador de bordo estava pondo o avião fora do curso, o próprio capitão decidiu fazer a navegação. Muito bem, põe um SRI em atitude. O copiloto Susanto passou o sistema de navegação para um modo que manteria o avião em voo estável e nivelado. O capitão Widodo já podia mudar seu curso. Foi aqui que mudaram o modo de navegação. A mudança de um modo para outro obriga alguns instrumentos computadorizados a uma breve amnésia enquanto ocorre a troca. Um deles é o ADI, ou Horizonte Artificial, que informa aos tripulantes que o avião está voando em nível. O ADI apagou e ficou apagado. Houve ainda uma consequência da mudança muito mais séria. É quando o avião começa a se inclinar para a direita. O piloto automático se desligou quando eles conscientemente passaram do modo de navegação ao modo de atitude. E o avião começou a se inclinar para a direita à razão de 1 grau por segundo. O capitão não seguiu um passo importante quando mudou seu computador de bordo de um modo para outro. Ele deveria ter mantido o voo em linha reta e nivelado enquanto o computador se ajustava à mudança. Está no manual manter o voo por aproximadamente 30 segundos em direção e nível de velocidade até que a atitude seja estabelecida. Está no manual.
Todos os pilotos treinados e qualificados no Boeing 707-400 têm conhecimento suficiente para saberem que, ao passar do modo navegação para o modo atitude, eles devem manter um nível de asas por 30 segundos. Porém, nenhum dos pilotos o fez. É um descuido de consequências graves. Sem esse passo, o piloto automático desliza completamente. O computador de bordo enviou um aviso quando isso aconteceu. A tripulação parece não ter notado que o piloto automático não estava mais conduzindo o avião. E bastaram poucos segundos para que isso se tornasse um problema muito sério. Os dados dizem aos investigadores que esse avião tinha uma tendência natural para inclinar-se para a direita. Velhos aviões, assim como velhos carros, nem sempre se mantêm em linha reta. Durante o voo, o piloto automático compensou isso erguendo o aleirão da asa esquerda do avião. Um aleirão é um flap móvel nas asas que controla as inclinações do avião para a esquerda e a direita. Mas, uma vez desligado o piloto automático, ele para de compensar e os aleirões voltam a uma posição neutra. Isso permite que o avião torne a sua tendência de inclinar-se para a direita. E eles nem notam. Neste ponto, o avião estava se inclinando à razão de 1 grau por segundo. Concentrados em seu sistema de navegação defeituoso e com nuvens densas obscurecendo o horizonte, os pilotos não faziam ideia de que seu avião estava descendo. Não é raro pilotos se desorientarem assim. Seu corpo começa a enganá-lo. Seus sentidos começam a mandar informações falsas. Você pensa que está indo em linha reta e nivelado, quando na verdade está se inclinando para a direita ou esquerda. O 737 é programado para soar um alarme quando a inclinação passa dos 35 graus. A gravação dos dados de voo mostra aos investigadores que, em resposta a esse alerta, o capitão Widodo tentou nivelar o avião. O alarme no avião diz inclinação de curva, inclinação de curva. Nesse ponto, eles alimentaram os controles, mas sem pilotar o avião. Acreditando que o piloto automático manteria o avião nivelado, Widodo logo voltou a sua atenção para o SRI problemático. Quando o piloto se vê às voltas com problemas no SRI, sua capacidade de prestar atenção a outras coisas é reduzida. Essas anomalias no SRI tornam-se a única prioridade no momento. Geralmente se diz que um piloto lida com esse problema e o outro pilota o avião. Os dois estavam totalmente concentrados no problema e não notaram o que estava acontecendo. Não vire, esta é a nossa rota! Suba, suba! Os investigadores podem ver que quando o capitão Widodo decide agir, ele faz a situação piorar muito. Com seu avião inclinado drasticamente para a direita, o capitão Widodo deveria ter nivelado suas asas e suspendido o nariz. Ele fez o oposto. Começou a puxar o manche antes que as asas estivessem niveladas. Isso forçou o avião a um mergulho em espiral. Basicamente, ele se inclinou e continuou a inclinar-se até quase se inverter, até cair quando chegou a um ponto em que voava de uma forma que um avião normal não deveria voar. O avião estava descendo a quase 900 km por hora, em velocidade vertical, e às vezes chegou a 21 mil pés por minuto. Isso é quase a velocidade do som, mais rápido que esse avião foi projetado para suportar. Está se inclinando em descida rápida, não poderão se recuperar mais. Nessa velocidade, o avião não consegue mais se manter como um todo. E esse é o som do avião se partindo.
Um erro atrás do outro. Houve suficiente oportunidade, suficiente tempo para os pilotos corrigirem a situação. Os investigadores chegaram a uma conclusão perturbadora. A única falha mecânica foi a do sistema de navegação do avião. E isso não deveria ter causado a sua queda. As falhas humanas foram as mais significativas. Muito bem, põe o SRI em atitude. Mas por que os pilotos qualificados cometem esses erros desastrosos? Não vire, esta é a nossa rota. Para encontrar essas respostas, os investigadores precisam analisar a companhia aérea. Este único acidente suscitará sérias dúvidas sobre a indústria aeroviária da Indonésia. Os investigadores voltam a sua atenção das ações dos pilotos do voo 574 para a Edam Air, a companhia aérea para a qual eles pilotavam. Eles se reuniram então com os proprietários. A Edam Air foi fundada em 2002 por uma rica empresária chamada Sandra Ang. Ela batizou a companhia com o nome de seu filho, Adam, a quem também nomeou seu presidente. Precisamos conhecer melhor seu programa de treinamento. Os investigadores conversam com os pilotos da Edam Air. A companhia aérea oferece algum treinamento ou procedimentos de recuperação no caso de uma falha no SRI? Não. Eles querem saber mais sobre o treinamento que a companhia oferece a seus tripulantes. E quanto a técnicas de recuperação, problemas com o SRI? Não. O que eles descobrem é inquietante. Não encontramos qualquer evidência de que o piloto foi adequadamente treinado para situações em que há o desligamento do piloto automático ou quando eles voam com o SRI defeituoso. Obrigado, senhores, pelo seu tempo. Ao se aprofundarem mais, os investigadores descobrem que a companhia aérea tem muitos problemas de segurança. 11 meses antes do acidente com a Edam Air, em fevereiro de 2006, outro avião da empresa, o voo 782, saiu de seu curso do mesmo modo que o 574. A tripulação tinha dados de navegação com defeito. Não conseguiram falar com os controladores pelo rádio. Não conseguiram orientações e ficaram perdidos durante 3 horas. A tripulação e a ATC estavam tentando descobrir onde eles estavam. E eles estavam sobre a água. Tal como o voo 574, eles tinham um SRI defeituoso. Por fim, o avião pousou quase 500 quilômetros ao sul de onde deveria ter pousado. Eles continuaram até que encontraram uma ilha. E nela havia um aeroporto. Eles tiveram que descer ali, pois não havia outra solução. Pousaram e só então descobriram onde estavam. 6 meses após o ocorrido com o voo 574, a Comissão Europeia proibiu todas as companhias aéreas indonésias de voarem para a Europa. Foi um recado para o mundo inteiro. Nós, a União Europeia, acreditamos que todas as companhias aéreas da Indonésia não são seguras e que vocês não deveriam voar com elas. Em março de 2008 aconteceu outro acidente envolvendo a Edam Air. Desta vez na cidade de Batam. O avião deslizou pela pista e foi parar do lado. Os passageiros foram retirados de forma estranha, não do modo convencional. Esse foi o último acidente. Depois disso, houve um basta. As pessoas que se importavam em reformar e melhorar a indústria ficaram horrorizadas com o fato da situação ter chegado àquele ponto com a Edam Air e que as autoridades tenham permitido que essa situação se deteriorasse. Imediatamente após o acidente em Batam, o governo indonésio suspendeu e logo após revogou a licença da Edam Air para operar. E aparentemente a Edam Air não é a única companhia aérea indonésia com problemas.
Antes do desastre da Eden Air, a Indonésia teve outros, a cada 12 a 18 meses. Muitos desses acidentes envolveram voos a baixo custo que o governo permitira florescer. Mais de 50 companhias aéreas desse tipo estavam em operação na época do desastre com o Eden Air. Mas o problema foi que essa expansão ocorreu sem um acompanhamento adequado, sem supervisão adequada do governo. Milhares de pessoas são empregadas para trabalhar em companhias aéreas sem experiência para isso, sem um treinamento apropriado, como demonstrou o relatório da investigação do acidente do Eden Air. A pouca segurança da Indonésia força o governo a tomar medidas para melhorar a segurança das companhias aéreas por todo o país. Ele começa a avaliar a segurança delas, proibindo o voo daquelas que não se adequam. Tem havido menos acidentes fatais desde as reformas. Mas 1 ano e meio após essas medidas, a proibição da União Europeia quanto às companhias aéreas indonésias ainda está em efeito. Os que conhecem a aviação indonésia acreditam que as reformas serão ainda maiores. Não teremos empresas como a Eden Air, que cortam os custos em demasia, oferecendo grandes riscos ao público. O público não merece isso. Ele deve ter um transporte aéreo confiável e seguro.